O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ontem, a Igreja celebrou solenemente a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, 2 homens que acolheram o convite do Senhor, seguiram-no e se tornaram anunciadores e testemunhas do próprio Cristo, dando por ele a própria vida. Hoje a Igreja celebra a festa do apóstolo São Tomé. Popularmente, Tomé é conhecido como o homem sem fé ou de pouca fé. E quando se fala de Tomé, se pensa naquele apóstolo que quis ver para poder crer. Mas será que Tomé não tem muito a nos ensinar? Certamente. Ele aparece mais de uma vez no Evangelho de São João. E no Evangelho de João, Tomé aparece como um homem de valor. Ele o demonstra naquele episódio quando Jesus decidiu ir a Betânia para ver o seu amigo Lázaro. Era um momento crítico na vida de Jesus. Betânia fica perto de Jerusalém. Em Jerusalém, as autoridades haviam decidido que Jesus deveria morrer. Portanto, quando Jesus decide ir a Betânia, os discípulos certamente ficam temerosos, porque há uma possibilidade real de que Jesus e eles também sejam capturados pelas autoridades. Portanto, há esta indecisão, esta insegurança. E é nesse momento, então, que Tomé, quando ouve Jesus dizer que irá a Betânia, ele diz: nós vamos também com ele para morrermos. Vamos nós também para morrermos com ele. Veja então que Tomé é um homem decidido, está disposto a morrer junto com o Mestre, se for
necessário. O Papa Bento XVI, fazendo uma reflexão sobre este fato, diz que sua determinação de seguir o Mestre é deveras exemplar e oferece-nos um precioso ensinamento. Revela a disponibilidade de aderir a Cristo até identificar o próprio destino com o dele e querer partilhar com ele a prova suprema da morte. Então, olhando para a figura de Tomé, devemos nos perguntar: será que nós temos a mesma disponibilidade, temos a mesma coragem, a mesma determinação para seguir o Cristo até as últimas consequências? Ou depende das circunstâncias? Depende de outras vantagens que nós podemos obter? Tomé nos ensina que é preciso ser fiel a Jesus Cristo e segui-lo em todas as circunstâncias, até mesmo enfrentar a morte. Tomé é também uma pessoa sincera, uma pessoa que quer conhecer a verdade. Na última ceia, quando Jesus começa a falar da sua morte próxima, e diz para os seus discípulos que para onde ele vai, eles já conhecem o caminho. Diz: para onde eu vou, vós conheceis já o caminho. E Tomé, nesse momento, diz: Senhor, nós não sabemos o caminho, como nós podemos saber? Portanto, Tomé questiona Jesus. Jesus diz que eles já sabem o caminho, mas Tomé diz: nós não sabemos, como nós iremos fazer? Eis então que Jesus dá aquela célebre resposta a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa declaração Jesus faz graças à pergunta de Tomé. E ainda o Papa Bento que nos diz: portanto, Tomé é o primeiro a quem é feita esta revelação, mas ela é válida também para todos nós e para sempre. Todas as vezes que ouvimos ou lemos estas palavras, podemos colocar-nos com o pensamento ao lado de Tomé e imaginar que o Senhor fala também conosco, como falou a ele. Portanto, nós também temos as nossas dúvidas a respeito da fé. A fé não quer dizer que nós não temos dúvida alguma. A fé não é como um pacote que nós recebemos pronto para ser usado. Não, existem dúvidas. E nesse momento nós devemos nos questionar, nós devemos perguntar, nós devemos buscar esclarecimento. E isso nós podemos fazer diretamente com Jesus, na oração. Às vezes nós não sabemos o caminho a trilhar, às vezes nós estamos indecisos, o que fazer, o que é que o Senhor quer de mim? Nestas circunstâncias, o que é que eu devo fazer? Pois bem, devemos nos colocar diante de Jesus e pedir que Ele nos mostre qual é o caminho a trilhar. Nós devemos sempre buscar a vontade do Pai, devemos sempre querer fazer sempre a vontade do Pai. Por isso devemos perguntar ao Senhor: que queres que eu faça? Como Paulo perguntou, e Tomé pergunta: onde está o caminho? Precisamos da luz de Deus para seguir o caminho certo. E no Evangelho de hoje nós ouvimos exatamente este trecho quando João descreve que Jesus havia aparecido à comunidade, o ressuscitado, e Tomé não estava junto com a comunidade.
E quando ele se junta à comunidade e lhes dizem que o Senhor Jesus havia aparecido, Tomé diz: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser o dedo no seu lado, não acreditarei. Eu não acreditarei, eu preciso ver. Eu quero experimentar, tocar no Senhor para acreditar que realmente Ele está vivo. 8 dias depois, Jesus aparece novamente e Tomé já está presente com a comunidade. Jesus então chama Tomé, ele diz: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e toca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas tem fé. E nesse momento, Tomé faz aquela belíssima profissão de fé. Se coloca diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Tomé faz esta belíssima declaração, que nós repetimos muitas vezes quando a hóstia consagrada é apresentada para nós. Muitas pessoas, às vezes até a assembleia toda repete: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Então Tomé nos dá esse testemunho de que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Tomé não acreditou no testemunho da comunidade. Ele quis ter uma experiência pessoal para poder acreditar. Mas é muito importante para nós sabermos que a fé no ressuscitado é concedida a toda a comunidade. É uma experiência comunitária. Jesus aparece para o grupo dos apóstolos. Posteriormente, existe também esta experiência individual dos seus discípulos. Nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Deus. Esta fé nós recebemos dos apóstolos. Tomé é aquele que faz essa declaração. E nós fazemos essa experiência de fé unidos em comunidade. Depois, o Senhor Jesus se revela também para cada um de nós, segundo as nossas necessidades particulares. Nós aqui estamos reunidos em comunidade para celebrarmos a Eucaristia, e Jesus se apresenta em nosso meio. Todos nós o recebemos, todos nós o adoramos, nós acreditamos no seu nome. É a comunidade que louva, é a comunidade que agradece, é a comunidade que se une a Cristo neste sacrifício ao Pai. Depois, nós devemos sim fazer a nossa oração, a nossa experiência pessoal com Jesus Cristo, mas devemos sempre pensar que o Senhor se faz presente na comunidade que se reúne e que celebra. É o compromisso que nós devemos assumir, viver a nossa fé na comunidade em primeiro lugar. Não podemos querer que o Senhor se revele somente para nós, se manifeste somente para nós, sem que nós nos comprometamos com a comunidade, que nós vivamos esse compromisso. O Papa Bento ainda diz o seguinte, que de Tomé nós aprendemos pelo menos 3 coisas importantes. O caso de Tomé é importante, nos diz ele, pelo menos por 3 motivos. Porque nos conforta em nossas inseguranças. Todos nós temos as nossas inseguranças, as nossas incertezas.
mas o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor se revela, o Senhor nos conforta, porque nos demonstra que qualquer dúvida pode levar a um êxito luminoso, além de qualquer incerteza. A dúvida de Tomé leva depois a um esclarecimento, a uma manifestação do próprio Jesus. Por fim, porque as palavras dirigidas a ele por Jesus nos recordam o verdadeiro sentido da fé madura e nos encoraja a prosseguir, apesar das dificuldades, pelo caminho de adesão a ele. Portanto, nós, como Tomé, devemos buscar sempre o Senhor Jesus, acreditar nele e que o seu exemplo nos fortaleça na fé e desperte em nós o desejo de segui-lo, de sermos perseverantes, o desejo de sermos discípulos missionários, para anunciarmos, para testemunharmos Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.